acompanhou meu povo, a minha glória fez eu não fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora, a minha glória te sustenta agora. Recebe a minha glória. Vai, irmão. Boa tarde, comunidade brasileira. Aqui quem vos fala é o evangelista Roberto Rocha e a tradutora aqui para Libra, a irmã Maria José. Os bem-vindos para as pessoas que não ouvem ou falam, o surdo e o mudo. Nós estamos transmitindo direto daqui de Boca Raton, nos Estados Unidos, em frente à Casa do Pão, uma mensagem de salvação para todos. A irmã Maria José, ela vem representar a você, que é surdo e mudo. O Evangelho é para todos, e é do nosso interesse que todos sejam salvos. Como o Senhor Jesus mesmo disse, é do interesse do Pai que todos fossem salvos. Mas, infelizmente, nem todos quererão saber do Evangelho da salvação. Muitos buscarão o caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Qual é esse caminho? É o caminho dos desejos da carne, das tradições e costumes do mundo, aonde só te leva a ter prazer na própria vida, no seu interesse, no seu bel prazer. Então hoje eu vou explicar um pouquinho de quem é você e quanto é importante você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Lá no livro de Romanos, ou seja, na carta de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nós lemos que todos estão separados de Deus, todos pecaram e estão separados de Deus. Mas essa separação não foi por muito tempo, graças ao amor de Deus. O Senhor nos amou tanto que Ele ofereceu o seu Filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paz do Senhor, meu querido. Então, você só vive fora da aliança que Deus firmou em Cristo, se você realmente quiser. A oportunidade está sendo te dada, creio eu, todos os dias. Creio eu, neste momento em especial, que não só para os que estão aqui no Plaza, mas para os que ouvirem este estudo, esta palavra, no Facebook, no YouTube, para você que é surdo e mudo, que possam se juntar
com os seus amigos, todos aqueles que você conhece na sua mesma condição, que não vai durar para sempre. Acredite, não vai durar para sempre. E digam a eles para acessar Evangelista Roberto Rocha no YouTube e no Facebook, para que todos vocês sejam também edificados com o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu havia dito, a Escritura em Romanos 3, versículo 23, nos diz que nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas uma coisa o Senhor fez: Ele nos deu a oportunidade de sermos livres do pecado, das correntes que nos amarravam ao mundo das trevas. Então eu quero explicar bem isso aqui. Quero que vocês prestem atenção. Nós, o homem, a criação de Deus, a humanidade, só um pouquinho, para que o bombeiro passe. Então, nós, a criação de Deus, a humanidade, cada um de nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E através de Adão, deveríamos encher a terra da glória de Deus. Mas o pecado veio e afastou todos nós da presença de Deus. Mas como eu já disse, o Senhor, por nos amar tanto, Ele restaurou através do ministério da reconciliação, que foi ensinado por Ele e foi nos dado a servir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Mas quando Ele nos criou e todos nós somos mesmos, dividido em 3 partes. Prestem atenção. Nós somos divididos entre espírito, alma e corpo. O corpo é o que faz. E aí, Cláudio, a paz do Senhor. O corpo é o que faz a conexão com este mundo material, através dos seus 5 sentidos, que é o olfato, que é o tocar, que é o ver, que é o ouvir, e o que é o saborear, o taste, como diz em inglês. E quando nós estamos separados de Cristo, quando estamos na vida do pecado, separados de Deus, o nosso espírito, o espírito do homem, está desconectado com Deus. Por isso diz que você está separado de Deus. E então, porque você está separado de Deus, só resta os últimos 2, que é a alma e o corpo. E então, é por isso
que a sua alma que dita, que toma as decisões, porque a alma é o seu sentimento, é o que você pensa, é o que você acha, está tudo na alma. Então ela é que toma as decisões. E se você está separado de Deus, só resta a carne, que é a matéria, e a alma. Então você vai estar tomado pelos desejos do corpo, porque só existe os dois para estar vivendo nesta dimensão material. Mas o Senhor não queria isso. E esse foi o plano de Satanás, para que a humanidade caísse no pecado, para que fosse separado de Deus, para que através de sua carne, de seus desejos da carne, ele, Satanás, pudesse introduzir os desejos e disseminar entre todos mentiras que hoje em dia parece verdade. Vejam bem, o que o mundo te ensina a respeito de tradições e costumes são influência maligna para que você não viva a verdadeira verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então você, porque não está conectado com Deus, você vai viver nos seus próprios desejos, completamente levados pelas ações e manipulação do seu próprio eu. E como o mundo espiritual trabalha através da mente, Satanás encontra aí um meio de influenciá-lo com dardos, com flechas de pensamentos que muitos se deixam levar e levam a sua vida presos a esses pensamentos, a essas coisas que levam a eles denegrir o que o Senhor Deus tem para nós. Então Jesus Cristo, ele veio restaurar isso. A salvação, irmãos e irmãs, é Jesus Cristo vindo te conectar com o céu. O espírito do homem que estava morto, quando você aceita Jesus Cristo, o seu espírito é conectado com o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo te conecta com os céus. Você é selado. E você passa a ser propriedade particular de Deus. Eu quero que você entenda bem isso, porque a sua escolha de viver uma vida no pecado ou uma vida como um filho ou filha do Altíssimo. Porque a Escritura diz que quando aceitamos Cristo, nós somos tirados do mundo das trevas, do reino do mal, e trazido para o seu reino, o reino do amado, que é Jesus Cristo. E agora você se torna uma nova criatura.
Por que uma nova criatura? Você nasce de novo. Por que você nasce de novo? Porque o Espírito Santo conecta você. E agora onde havia trevas, aonde não havia luz, porque não havia o Espírito de Deus, agora, pega essa, o Espírito do Senhor vem habitar em você e a sua luz se acende. Agora você é uma luz no mundo. Você é um representante do reino de Deus. Você é um representante de Cristo nesta terra. Essa é o propósito do Evangelho de Cristo. Te conectar com o céu. Trazer você de volta ao reino. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que sejamos imitadores de Deus, como filho amado, e amemos uns aos outros, como Jesus nos ama. Então vimos claramente que o Senhor nos chama para imitá-lo. Porque desta maneira, quando você o imita, você será uma influência para aquele que acabou de aceitar Cristo, ou para aquele que ainda não aceitou Cristo, a querer o que você tem. Eu chamo a atenção de todos para que vocês entendam que o amor de Deus, ele é tão grande, que ele nos chama a ser o amor dele para que outros venham a ele. A Escritura diz, quando Jesus, lá em João 17, está orando por todos nós, pelos discípulos que ali estavam com ele, ele pediu ao Pai que nos protegessem, que ele iria, que ele nos deixaria neste mundo, e que se nós vivêssemos como um nele, assim como ele é um em Deus, nós seríamos um. Ele nos pede ali que pudéssemos ser instrumentos dele nessa terra, e que a maneira que o mundo ia nos conhecer era através de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. O Senhor iniciou o seu trabalho, ele chamou 12 para iniciá-lo no processo do entendimento do Evangelho da salvação. Ele treinou esses 12, que depois passaram a ser 72, e depois mais. Ele passou a treiná-los, especialmente os 12, para que através deles, quero dizer, pudéssemos entender a sua glória, o seu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então, irmãos e irmãs, o meu apelo a você
é que você venha a Cristo, mas de uma maneira que seja como Ele pediu, negando-se a si mesmo, porque você só vai entender o amor incondicional de Deus, você só vai entender como ser este amor, se você negar-se a si mesmo. Se você entender que ao aceitar Cristo, você aceita a imitá-lo, que você aceita levar uma vida para que Ele seja glorificado, para que Ele seja adorado. Você que está nos ouvindo nas redes sociais, faça a sua decisão hoje também. Porque o Senhor nos alertou que Ele voltaria. E ao voltar, Ele recolheria todos os que aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. E então, nós reinaríamos com Ele para toda a eternidade. E o que acontece com aqueles que não o aceitou? É simples e triste, porque o Senhor não quer isso, mas infelizmente depende da sua escolha. Os que não aceitaram o Senhor, esses estarão reservados para o dia do juízo final, e reinarão não, eles estarão para toda a eternidade em sofrimento, no lago de fogo e enxofre, que diz que o fogo nunca se apaga e os vermes nunca morrem. A escuridão é tão tenebrosa que você só ouve gritos e gritos e gritos, e a dor no seu corpo que ali está é incomensurável. Mas entenda isso, é para toda a eternidade. Então esta é a hora de você buscar o Senhor, porque Ele abriu os céus, Ele trouxe os céus para a terra, para que através da sua palavra você tivesse vida, e vida em abundância. O Senhor nos chama, todo aquele que está cansado, que venha a Ele, que Ele os aliviará o seu cansaço, porque o seu fardo é leve. Ele nos diz que todo aquele que o buscar, Ele ouvirá. Tudo que você está passando fora do Evangelho, as depressões, os pensamentos maus, a doença, tudo isso é parte do pecado que entrou neste mundo. E você pode se ver livre disso ao aceitar Jesus Cristo. Porque Ele diz que ao aceitá-lo, a paz dele habitará em nós.
Oi? Através dele, mesmo em dificuldades, nós já não veríamos a nossa vida como uma vida aqui, mas uma vida com Ele. E dessa maneira, nada que viesse tragar a nossa vida iria nos esmorecer, porque nós sabíamos que quem está conosco é muito maior do que o que está no mundo. Então, irmãos e irmãs, essa comunidade aqui, eu te chamo, alertando a você que o Senhor está muito próximo ao que Ele prometeu. Eu sempre menciono a Escritura em Mateus 24. Quando os seus discípulos perguntavam curiosos ao nosso Salvador como seria a sua segunda vinda, quais seriam os sinais? E o Senhor disse: acerca da minha vinda acontecerão muitas guerras, rumores de guerras, nações contra nações, pai contra filho, filho contra pai, mas este ainda não será o fim, é apenas o início das dores de partos. E ele continua: mas quando vocês ouvirem que a figueira começou a florescer, a figueira é Israel, irmãos, é o estado de Israel. Quando começasse a florescer, ele falou, não passaria aquela geração. E uma geração para o Senhor é de 70 a 80 anos. E a figueira começou a florescer há 74 anos atrás. Faça o cálculo. Veja o que está acontecendo no mundo. E entenda que as profecias estão se cumprindo. O Senhor está às portas. Ele aparecerá a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Existem doutrinas que diz, aliás, não doutrinas, existem teorias que diz que é antes dos 7 anos da grande tribulação, outros na metade, outros no final. Mas ele mesmo foi claro que ninguém saberia o dia nem a hora, que nós estivéssemos preparados para que, quando ele chegasse, os que estivessem trabalhando na sua obra, no reino, estes sim seriam levados. Ele diz que 2 estariam no campo, um seria arrebatado e o outro ficaria. Que 2 estariam dormindo, um seria arrebatado e o outro ficaria. O que entendemos sobre isso? Está falando de 50%. Está falando de metade. Possivelmente ficará. E como diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo
2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Veja bem, diz o seguinte: como resultado, vocês, os que se tornarão merecedores do reino, são os que sofreram pelo reino. No versículo 6 diz: Senhor Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram. E dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus Cristo vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar, veja bem, para castigar os que rejeitam a Deus, que é o mundo, e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu vejo essa escritura como sendo os 50%, a metade daqueles que entregaram sua vida, mas não levaram o Evangelho a sério. Viveram uma vida de qualquer maneira. Então hoje o Senhor está te chamando a vir a Cristo, porque o tempo é chegado em que muitos que estão ouvindo essa mensagem e que levaram na brincadeira, eles entenderão naquele grande dia e chorarão amargamente de arrependimento. Venham antes, porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio, para guiar todos aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O Espírito Santo foi enviado para acender a luz que estava apagada dentro de você, quando ainda estava morto no pecado. Eu sempre venho e deixo uma mensagem para que vocês entendam que nós continuaremos a fazer isso todas as semanas, desde que o Senhor me dê força, me mantenha aqui neste mundo, eu não calarei. Seja para trazer a mensagem para aquele que não conhece, seja para ser usado pelo Senhor, junto àqueles que já estão com o Senhor, para que em edificação juntos, em edificação junto ao Senhor, todos nós possamos andar da maneira como o Senhor Jesus nos ensinou. Venham a Cristo, irmãos. A sua vida não é nada sem Ele. A sua vida nunca será nada sem Ele. Porque é Ele que te criou. E Ele é o que está te chamando de volta para o reino, para casa, para viver com o papai. Obrigado a todos. Obrigado a você que está ouvindo a nós na mídia. A você, surdo e mudo, eu te amo de todo o coração. E eu declaro no nome de Jesus Cristo que se você crer, receba. Você pode falar agora e ouvir agora. Declaro cura na sua vida.
no nome de Jesus Cristo, sai deste corpo, dos corpos daqueles que são surdo e mudo, que a voz, a língua desenrole, e que você possa falar para glorificar o nome de Jesus Cristo. Acesse a nossa mídia, avise para os outros que você conhece, para que na medida em que receber o Evangelho, ele te transforme, ele te cure, ele te prepare para aquele grande dia. Obrigado a todos, e é no nome de Jesus Cristo que eu deixo essa mensagem. Amém. E mais uma coisa, obrigado à irmã Maria José, a nossa tradutora em Libra, que tem se disponibilizado a vir aqui para que você, que não fala, que não ouve, possa ser abençoado com o Evangelho. E é no nome de Jesus Cristo que eu deixo esta mensagem, com a garantia de que, junto com a minha família que está aqui, nós possamos ser luz nessa terra, aonde formos, para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.